Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher, onde a gente fala um pouquinho de cerâmica, um pouquinho da vida e hoje um pouquinho de criatividade. Seguindo aí a carona da trilha da criatividade, em que nós estamos vendo que ser criativo envolve necessariamente a solução de uma questão, de um problema, de uma maneira inovadora. Hoje nós vamos falar sobre a criatividade no ateliê de cerâmica, que vai além da linha, da forma, da cor da peça de cerâmica. É a criatividade que envolve todo o dia a dia do ateliê, que se relaciona com custo, com produção, com forma de organização. Fica comigo que você vai ver um monte de coisa interessante. Durante a trilha da criatividade, que todos os vídeos estão registrados aqui, são lives que foram transmitidas aqui ao vivo, vocês podem ver, são 5 vídeos no total, em que eu falo um pouquinho mais da parte teórica, de como desenvolver a criatividade, bloqueio criativo e uma série de circunstâncias. Hoje a gente vai ver na prática ações criativas que se relacionam especificamente ao dia a dia do ateliê, mas não necessariamente à criação de peça, que isso a gente já está vendo lá na trilha. O dia a dia do ateliê, ele tem algumas questões relacionadas à produção, então aí a gente vai ver algumas formas de organização que vão agilizar a sua produção, formas também de produzir as suas peças e soluções criativas para queimar suas peças, visando não somente a questão inovadora, mas viabilizando mesmo e também barateando o custo. Vamos ver algumas coisas na prática. Em relação à organização, por conta da bancada ser um pouco mais estreita do que normalmente é uma bancada, qual foi a solução que eu encontrei para colocar as ferramentas e organizar? Olha, um parafuso muito simples que está preso na parede com bucha. Isso aqui chama roda dentada, é uma haste de roda dentada que eu nem sei para que é a função original, que em qualquer casa de material de construção tem. Pendurei esses ganchinhos e os baldinhos que a gente encontra facilmente na loja de R$1,99. E o objetivo o que é? Não deixar a bancada sobrecarregada para eu ter espaço para trabalhar e, claro, para a Dalila dormir. Perto do torno, eu fiz a mesma coisa com a roda dentada, tá? E aí eu deixei também os baldinhos pendurados com os ganchinhos. E é super prático porque do torno eu venho e já consigo acessar. Se você não tiver os ganchinhos, não é nada que um arame dobrado com alicate não faça a mesma função. A ideia não é especificamente compartilhar a questão da haste toda dentada para vocês, mas entender que a gente pode encontrar materiais alternativos que não especificamente uma prateleira, uma estante, uma coisa feita sob medida, que tudo que é específico sempre encarece. Um exemplo, assim, bem prático também. Amostras de esmalte estavam meio assim sem destino, e esse tipo de material que eu revesti, que é a parede, né, não tem revestimento. Então, às vezes, quando chega aqui, assim, ele não prende direito, porque é só um cimento. O que a gente fez? Isso daqui é resto de batente de porta. Na época, a minha vizinha estava construindo e eu vi que tinha um monte de restinho de batente de porta que estava sendo descartado. Eu pedi se podia pegar e aí ele serviu perfeitamente, porque eu prendi só esse perfilzinho de madeira com 2 parafusos, com bucha na parede, e aí fui batendo um monte de os preguinhos bem pequenininhos que são perfeitos para acomodar as amostras de esmalte que eu fiz. Me desculpem que o lugar aqui não é muito bonito, mas é interessante de ver que os restos de madeira também são aproveitados, isso é bem óbvio, mas aqui esse móvel que ele serve tanto para eu secar a argila de reciclagem, para secar a peça, porque isso aqui são plaquetas de gesso, e aí eu também uso às vezes placa de drywall quando é para secar a peça, então é um móvel que tem várias funções. Falando em móvel ainda, a mesa, os bancos
e toda a mobília daqui, ela é feita de pallet. Então, eu mesma desenhei e pedi para um rapaz que vende pallet se ele podia montar para mim. Alguns foi ele que montou, outros foi meu filho mesmo que fez. E esses móveis, eles têm uma dupla função. Além deles servirem aqui no ateliê, quando eu faço bazar ou vou expor em outros lugares, eu levo esses móveis junto comigo. Então, os móveis são pensados, por exemplo, esse aqui é o mesmo sistema de cavalete, né? E tanto essa madeira de baixo, essa prateleira de baixo, quanto essa daqui, elas são somente apoiadas. Então isso é tanto para facilitar o transporte, quanto para que a montagem no lugar onde eu vou expor seja fácil, e eu não preciso ter um mobiliário só para expor e outro mobiliário só para ficar aqui no meu ateliê para servir de vitrine. Mais em detalhes assim sobre a montagem do ateliê, móveis, alternativas, material ideal para bancada, quem é aluno lá do curso Como Montar o Seu Ateliê, tem mais específico todos esses detalhes, né? Agora, em relação a esses móveis que são assim, tipo coringa, também no curso de Como Vender Cerâmica com Sucesso, o pessoal trouxe bastante dicas, assim, alternativas, sempre com essa mesma ideia de você conseguir ter um móvel com várias funções e prático para você manejar para um lado e para o outro, para te facilitar na hora da venda, de um bazar, de uma exposição, ou até mesmo quando você recebe na tua casa. A ideia que está por trás disso é sempre a mesma. Utilizar materiais baratos, alternativos, preferencialmente que você mesmo, sua família consiga fazer, ou que não exija muita coisa assim de um profissional para não encarecer muito. Quanto menos ferragem, melhor. Se forem materiais que você pode reaproveitar, melhor ainda. Então são soluções eficientes, porque primeiro o móvel ele tem que cumprir a sua função, não adianta você fazer uma coisa megalomaníaca e um móvel não cumprir a função dele. Vou te dar um exemplo básico. Uma vez me indicaram uma escada, aquelas escadas tradicionais que abre assim, e colocar a prateleira, então era o resto de madeira, para levar numa exposição. Pois assim a gente fez. O que aconteceu? As pessoas começaram a mexer nas coisas, a prateleira, primeiro que ela ficava numa posição com a escada na frente, essa escada já dava uma poluição visual para as peças que estavam expostas. E depois as pessoas tiravam a prateleira, estava meio bamba, ela caía, quebrou peça, teve gente que esbarrou, quebrou peça. Então isso pode até ser legal, bonitinho, mas não é prático. Então não é uma solução que seja criativa e cumpra a função de uma maneira eficiente. É importante a gente pensar sempre sob esse ponto de vista prático e de eficiência. Isso é fundamental. Daí, isso em relação à organização e mobília do ateliê. Em relação à questão da produção, aí eu vou mostrar para vocês o que a gente tem assim que pode facilitar o seu dia a dia, né? Quando você tem, por exemplo, uma produção, você decidiu que você quer produzir em larga escala, mas você não é super mega experiente no torno, então a gente vai buscar algumas alternativas. Uma delas, você vai trabalhar com placa? Ótimo. Então se organiza para que essas placas, tem lá o vídeo gratuito, placa que não empena, sonho realidade, como que você vai viabilizar para ter um lugar para você secar essas placas, como eu mostrei para vocês ali. Aquele móvel que serve para duas funções, tanto para eu reciclar argila quanto para secar. Então eu vou colocando os pratos, eles ocupam pouco espaço, porque a altura das prateleiras é assim, né? E são placas de gesso, então eu vou colocando ali, aí eu consigo ter uma larga escala. Ah, mas se você não quer no prato, você quer no torno, mas... Então aí tem uma outra coisa muito legal também para mostrar para vocês, que é o torno de esteca. O torno de esteca que a K2 está produzindo e que o Paulo trouxe aqui para eu experimentar, ele é feito em cima de um torno normal. Então, se você já tem o seu torno, você pode trocar por um desse, ou se você vai investir, você pode pensar na possibilidade de pegar um torno desse, que ele é reversível, ele é um torno que, se você não tiver aquela parte de baixo, ele fica no chão, você apoia
a bacia aqui e é um torno que a gente torneia normalmente como você está acostumado. Então, tem esse suporte que ele vende, né, separadamente. E aí, na base do torno, do disco, a gente apoia os moldes de gesso e com essa alavanca aqui, olha, você coloca a argila aqui, conforme você desce a alavanca, ela vai modelando o prato aqui. Então, esse aqui é um dos pratos que eu modelei lá no torno de esteca. Qual que é a vantagem? Você não precisa ter tanta habilidade manual assim, tanta prática no torno tradicional, para subir, descer, centralizar e depois abrir, não deixar a aba cair, porque não pode estar muito molhado e tal, porque você coloca a argila e ao abaixar a alavanca, ela rapidamente conforma, né, modela de acordo com o molde de gesso que está embaixo. E a vantagem é que ela dá a mesma compactação e essa compactação também com as partículas da argila alinhadas, porque a argila tá girando, então quando você queima, você não tem uma deformação, a aba não cai. Então, essa é uma solução prática e criativa, porque o equipamento não é um absurdo, ele é montado em cima de um torno normal. Então, quem efetivamente tem vontade de tornear e pensa que no futuro pode vir a tornear, ou já tem o torno, enfim, dá para fazer essa adaptação em que você tem 2 equipamentos em um só, né? Se você tira aquela parte de cima, abaixa o torno, e aí você tem um torno normal, tradicional, que você senta e torneia. Enfim, é uma possibilidade, uma alternativa para você ter uma produção de larga escala e, ao mesmo tempo, ter também a possibilidade de fazer um torno elétrico. Então, aí na questão da modelagem, essa seria a dica criativa que eu posso te dar. E aí, depois que você tem um ateliê organizado, tá fazendo as suas peças, modelou, você vai queimar. Nem todo mundo tem como investir num forno. Um forno a gente sabe que é um equipamento caro. Então, a gente pode ir pelo tradicional, pedir para alguém queimar para a gente, localizar um ateliê próximo, ou você pode ir para as queimas alternativas, que a gente chama, né? Alguns chamam de queimas primitivas também, que foram as primeiras queimas, mas o que ocorre efetivamente, que são queimas mais baratas. Aí você tem aquelas queimas de fogo de chão, para quem tem um espaço e madeira e tal. Tem também o forno pré-colombiano, que é um forno relativamente barato e que a gente já montou aqui em casa, uma vez acho que vocês acompanharam, foi o José Augusto que veio montar, que a gente monta com o tijolo comum de construção, então barateia bastante o custo, só que ele também não chega numa temperatura tão alta. E tem um forno que é muito viável, que é o forno de latão, que ele chega até 1.200 graus e você faz ele rapidinho, fácil, você mesmo pode fazer. Esse forninho aqui, por exemplo, tá 0 bala, que foi o forno que eu ensinei a fazer no curso como montar o seu forno de latão. Tá novinho. Até dó de usar, olha que bonitinho que ele tá. Zerinho. 0 quilômetros. Então, os meus fornos de latão tem 2 modelos, né? Tem o vertical e o horizontal. Esse foi meu primeiro forno da vida. Depois que eu dei o curso, que eu gravei as aulas pro curso, eu fiquei com vergonha dos meus fornos, porque eles estavam muito judiados. E aí eu dei uma reformada, lixei, pintei, e agora eles estão bonitões. Dentre essas queimas alternativas, primitivas, inclusive é um vídeo também gratuito que você pode acessar, eu vou deixar o link aqui no descritivo, falando um pouquinho sobre essas queimas, que tipos que são, que tem o sagar, tem o haku nu. Então, além de possibilitar essas queimas, o forno de latão, ele também possibilita que você queime biscoito, que você queime esmalte. Então, dentre todos os tipos de fornos alternativos, ele acaba sendo o meu preferido porque ele é muito versátil. Ele te permite vários tipos de queima, né? O forno pré-colombiano, por exemplo, ou mesmo o forno de buraco, ele não permite que você queime esmalte, né? E mesmo o forno de buraco, você tem que tomar bastante cuidado para queimar o biscoito, porque o controle da temperatura é mais complexo e tal. E o forno de latão, não. Então, com um maçarico, né? O combustível dele é o gás, você consegue ter esse controle, e aí isso te dá a vantagem de conseguir queimar o biscoito, o esmalte,
A manta te permite subir a temperatura até 1200, então já dá para brincar bastante com os esmaltes. Ao mesmo tempo, você não tem as resistências como o forno elétrico. Então, por outro lado, você pode brincar com os materiais das queimas de Sagar e de Haku, porque não tem problema de danificar as resistências. Então, ele acaba sendo meu preferido por conta disso. Foi por isso que eu resolvi montar o curso dele, porque eu acho assim que se é para ter uma solução criativa, inovadora, mais eficiente, que realmente vai ajudar o ceramista, seria ele o coringa aí das queimas. Então, nós passamos pela organização do ateliê, a modelagem da peça, daí você queima a peça e aí você tem pelo menos garantido que você começa, continua e termina a sua peça de cerâmica de uma maneira relativamente econômica, né, dentre todas as possibilidades, e viabiliza essa peça com algumas soluções alternativas e criativas para o seu dia a dia e para o seu ateliê. Só que aí você queimou, algumas peças ficaram exatamente como você queria, outras ficaram mais lindas do que você imaginava e outras não deram tão certo assim. Acredito que isso não acontece só comigo, que já deve ter acontecido com alguns de vocês. Um prato que racha e que virou um quadro muito bonito, que é um dos primeiros que eu tive aqui no ateliê, que eu adorei. Claro, eu dei um acabamento aqui, coloquei numa moldura, tal, num suporte mais grosso, e ele enfeita aqui o meu espaço. O prato de risoto que não deu certo porque a temperatura passou da temperatura que a argila aguentava e a argila começou a cair e aí ele virou um lindo cachepô para as minhas plantas. Aqui, quem nunca fez uma cuba e rachou no fundo, né? Aí para uma orquídea de chão ela ficar perfeita. Até porque o racho ele ajuda a drenar a água e não apodrecer a raiz. Aquela peça que você, por algum motivo, se apega, né? Essa peça aqui, eu tava fazendo um teste, ele é um prato relativamente grande, e eu tava fazendo uma brincadeira de misturar engobes, óxidos e esmalte para criar efeitos. É da mesma série dessa daqui, ó. E dessa outra também. E aí nessa de ficar testando, coloca mais uma coisa, coloca mais outra coisa, por mais que eu saiba, teoricamente, o que eu devo e o que não devo fazer, porque eu faço monoqueima, como vocês já sabem, né? Eu fui me empolgando e fui colocando, e aí a peça deu um trinquinho. E eu, assim, não fico remendando muito. Dá pra remendar, mas eu já vi que eu perco tanto tempo remendando, que às vezes é melhor reciclar a argila e fazer outra peça que vai mais rápido. Mas essa daí em especial eu queria ver como ia dar essa combinação, essa mistura. Então, ao invés de eu tampar o racho, o que eu fiz? Eu abri o racho, aproveitei que ela ainda estava crua, fiz os furinhos, já com a ideia de passar depois essa fiação aqui, que eu acho super bonito, que é um fio de prata, né? Para agora poder pintar. E teve uma sessão de fotos a semana passada, os meninos pegaram essa e falaram, faz assim, olha, que fica super legal e tal. E acabaram fazendo umas fotos bem bonitas com essa peça. E é uma peça que eu vou pendurar aqui no ateliê, porque é uma amostra dessas misturas de combinações, mas que também podia dar o início, dar o start de uma coleção que a gente tem esses rasgos, esses veios, abrindo a peça, desconstruindo a função de container dela, de receber um alimento e dando uma outra função para ela. Imagina uma parede enorme, assim, cheia desses pratos todos recortados, assim, acho que vai ficar bem bonito. Então, essa é mais uma peça que vai lá para a parede, mas que vai ficar naquela galeria de ideias a serem desenvolvidas. E assim, as soluções criativas são criativas porque arrumam uma solução para uma questão imediata, mas elas também são um start, um insight que a gente fala, né? Para uma série de outras coisas que você pode vir a explorar esse caminho. E dessa maneira eu acredito
que assim como acontece comigo, também deve acontecer com você, que no ateliê de cerâmica tem uma série de situações que você pode buscar as soluções criativas, inovadoras e baratas para a sua realidade. Uma boa semana para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like aí e também compartilhe o vídeo com outras pessoas que você gostaria de mostrar essas soluções e de trazer algum benefício para essa pessoa também. Uma boa semana. Tchau!